uma empresa nova no mercado, né? Sim, sim. Mas assim, vem se tornando grande, trazendo novos clientes, pessoas satisfeitas com os resultados. E eu, até conhecendo um pouco da Medslim, avaliando, eu vi que vocês uniram o famoso útil ao agradável, que é o quê? A pessoa tem um atendimento diferenciado, ela tem uma equipe por trás, né? E vocês pensaram em tudo isso, além de vender caneta emagrecedora, não sei se é essa a palavra, vamos conversar Sim. aqui sobre, mas além disso, ter todo um atendimento, um pós. Porque eu vi esses dias no TikTok farmácias no Paraguai com filas e mais filas para comprar o famoso Monjar, né? Mas até onde isso é saudável? Eu preciso ter um médico me Acompanhamento, né? acompanhando, né? Isso. então como funciona isso? Como vocês pensaram em unir esse útil ao agradável? A plataforma nasceu com esse intuito de agregar tudo que se precisa para ter um emagrecimento saudável. Não adianta você só emagrecer às custas de perda de massa magra, que é o músculo. Isso é prejudicial para o paciente. Tá. Então ele tem que ter um acompanhamento full, completo. Como a gente pensou e desenvolveu isso, né? A princípio de tudo, né? Um acompanhamento médico full time. O que significa isso? Consulta ilimitada. Quantas vezes o paciente tiver necessidade de fazer uma pergunta, ajuste de posologia, efeitos colaterais, elevação de dose, ele tem acesso à nossa equipe o tempo todo. Então, a equipe médica fica de prontidão para responder e ajudar e auxiliar esse paciente. Fora isso, ele faz uma consulta de verdade. O que nós observamos no mercado é que não existia isso, né? Tá. O que existia era apenas um preenchimento de um formulário e a prescrição médica viria na sequência, sem realmente abrir uma tela em consulta com uma outra médica do outro lado, fazendo as questões individualizadas para cada paciente. E aí a gente foi dando os próximos passos para linkar tudo e unir tudo, entregando o melhor resultado, que é o acompanhamento nutricional, o acompanhamento de treino, onde o nutricionista e o personal trainer monitora também ilimitadamente esse paciente, gerando Tá. adaptações de cardápio e exigências de treino que o paciente tiver. E tem uma tecnologia brasileira que faz uma bioimpedância, que a gente faz a leitura, o mapeamento corporal do paciente apenas com 2 fotografias e um banco de dados extenso de uma universidade federal brasileira. E esse projeto, né, esse aplicativo, ele faz a leitura da composição corporal do paciente e a gente consegue monitorar a evolução do quadro desse paciente. Então a gente conseguiu unir tudo isso e, Tá. claro, né, paciente que precisa de um apoio emocional, psicológico, a gente tem nosso apoio psicológico, onde a gente vai fazendo o encaminhamento desse paciente se há essa necessidade e usando as medicações mais tecnológicas que existem no mercado, tanto de medicações com base em tirzepatida, que é o Monjaro, né, o tradicional Monjaro, o famoso Aham. Monjaro, o Igov, que é a medicação baseada em semaglutida, e tem outras vindo por aí, né, a retratutida também já está para fevereiro aí, entrar no mercado de drogarias, então provavelmente a gente vai conseguir levar a Medslim sempre na ponta da tecnologia, o que tiver mais moderno, tiver mais efetividade, mais segurança, a gente consegue abordar o paciente e entregar o combo completo, o protocolo completo para ele ter um emagrecimento saudável, seguro, eficiente e rápido, né, porque ninguém quer ficar Sim. esperando o emagrecimento acontecer, a gente consegue entregar isso em uma volumetria que o paciente se sente totalmente assistido e de verdade assistido, verdadeiramente atendido por um médico, acompanhado por um nutricionista, acompanhado por um personal trainer, sem deixar esses gaps do paciente ir lá comprar uma canetinha que veio importada, contrabandeada do Paraguai, aplicar em casa e, poxa, e aí? Aumenta ou abaixa a dose? Estou perdendo massa magra ou estou perdendo massa gorda? Está sendo vantajoso para mim ou não? Tá. Esse efeito colateral que eu tenho é da medicação? Vindo para cá, estava atendendo uma demanda de uma paciente que estava fazendo uso da aplicação, da medicação, com seu emagrecimento e teve um escape menstrual. E Tá. ela não conseguia ter a certeza se esse escape era um escape provocado pela medicação ou se era um escape hormonal por algum desequilíbrio que ela teve na administração de medicação que ela fazia precocemente, Tá. previamente. E aí eu fiz o encaminhamento para o ginecologista porque a medicação não tem nenhuma interligação com isso direta, Sim. com a menstruação. Mas eu expliquei para ela que ela precisa ajustar, explicar para o ginecologista que ela está fazendo uso, porque a medicação tem uma redução do esvaziamento gástrico. Então, qualquer medicação que você tome, você tem que ter esse respaldo de que pode estar influenciando na absorção dessa medicação. Então, é feito todo um acompanhamento. Isso, se você comprou aleatoriamente, se você às vezes até passou com um médico no consultório ali fisicamente, e esse médico não te dá esse canal de comunicação, a medicina tradicional, né? A gente não tem esse canal de comunicação tão direto com o paciente. O paciente passou Tá. em consulta comigo lá na minha clínica. Ele vai me ver daqui, eu marco um retorno daqui 30 dias, ele não vai me ver daqui 30 dias. Esses Certo. 30 dias, o que acontece? Tem um canal de comunicação, é super importante isso. Então tem que ter essa continuidade do atendimento. Que eu falo para meus pacientes, que às vezes eles estão questionando, mas eu vi uma consulta lá, foi uma consulta muito rápida, mas a consulta pontualmente pode ser rápida, mas você está sendo atendido o tempo todo. Isso é muito mais importante que você ter uma consulta de 1 hora a cada 30 dias. É melhor você ter 30 dias de atendimento a hora que você precisar do que uma consulta de 1 hora a cada 30 dias. Então, Justo. é mais Um ponto de contato somente, né? inteligível para o paciente esse acompanhamento o tempo todo, sabe? Muito bom. Isso é muito bacana pra Isso gente. pro leigo que tá assistindo, pra quem vai assistir, pra quem ainda talvez ainda não conheça, só esteja ouvindo Sim. rumores.
É. O que que é o tirzepatida e por que que vivemos o boom do emagrecimento no momento? Vamos falar de 2026, vamos falar esse ano. Vamos lá, são quase 70% da população em estado de obesidade ou sobrepeso. Tá. É uma das doenças que, quando você vai estudar os índices de morte, de óbito, de falecimento, o que você vê são doenças que decorrem da obesidade. Então você fala de infarto, você fala de derrame cerebral, você fala de outras doenças que são causadas, são pioradas pela obesidade. Então, quando Vale você... lembrar até a própria pandemia, né? Na pandemia, Sim, quem que era considerado o vilão de quem comorbidade? morria de Covid era a Grupo de obesidade. risco, né? Um grupo de risco era eram os os obesos, obesos. né? Os obesos eram um grupo de risco. Por quê? Porque realmente todas as taxas de mortalidade nos obesos eram muito Eram maiores. maiores. Tipo, eu fui, pegando esse gancho do Lucas, eu sofri com isso, né? Eu tinha sobrepeso e peguei Covid, fiquei internado, fiquei 7 dias ali no pezinho da UTI para entrar para intubação por conta da obesidade. Não tinha outros riscos que me colocavam numa categoria de risco, só esse. Tá. Então, assim, com essa obesidade, com esse impacto que a obesidade causa na longevidade, na qualidade de vida do paciente, quando a gente fala da longevidade, às vezes o paciente, o leigo, não tem essa conexão, né? É o tempo de vida, quanto você vive. Então, tratar a obesidade sempre foi uma demanda da medicina moderna. Então, com a mudança do padrão alimentar da população, com a mudança do padrão de trabalho da população. Então, a população trabalhava muito. Os meus avós, quando vieram para o Brasil, eles foram para a roça. Comia carne de porco enlatada, comia 6 vezes por dia. Eram todos secos, magros. Por quê? Trabalhavam no café, trabalhavam na lavoura. O gasto energético era outro. A população migrou, industrializou, foi para a cidade. Começou a trabalhar sentado, começou a trabalhar menos, começou a acumular aquele hábito alimentar, já não fazia sentido. E aí a gente foi ficando obeso. A população foi ficando obesa. E isso trouxe essa demanda, essa necessidade de emagrecimento. E aí vieram várias tentativas de drogas, de terapias, de protocolos de emagrecimento, mas muito fugazes. E aí se lançou uma nova forma de fazer medicamento, que são os peptídeos. Então, os peptídeos são pedacinhos, né, de aminoácidos juntos, que formam um peptídeo, que é um pedacinho de uma proteína. Então, a tecnologia proporcionou essa experiência da indústria farmacêutica de construir uma medicação que atua muito diretamente no centro da obesidade, que é regulando os hormônios. Então, entenda o hormônio não só como testosterona e estrogênio, mas regulando os hormônios. O que são hormônios? São moléculas que sinalizam à distância informação. Então, o hormônio que vai ali na distensão gástrica, na distensão do estômago, sinaliza para o cérebro, tá ok, tá saciado, não precisa comer mais. Então, esses peptídeos vieram com essa projeção muito linda de resultado eficaz, sem muitos efeitos colaterais. Antigamente, antigamente existem remédios anorexígenos que tiram o apetite do paciente, só que a qual custo? Então, depressão, efeito rebote, efeito sanfona. Então, o paciente tomava, ficava lindo. Não estou sentindo fome, estou conseguindo me controlar. Tirava a medicação, ele comia 3, 4 vezes mais, engordava 2 vezes o que ele perdeu. Então, e ele não conseguia tomar essa medicação a longo prazo. São medicações que é base de drogas hoje, né? Então, esses êxtase que se fala na televisão aí, de balada, Sim. que as pessoas vendem, é baseado em uma das medicações anorexígenas. Tá. Né? Então, era muito difícil manter continuamente. E essa geração de medicação veio com esse propósito de tratamento a longo prazo. Possível, sem efeito colateral, sem outros danos para o paciente. Quando o paciente Pode ser pergunta... tratado até como um estilo de vida, né? De fato. Mudança de estilo de vida. É muito importante isso nessa percepção, né? Então, quando você explica para o paciente, eu vou tomar por quanto tempo a medicação? Pelo tempo necessário. Doença é uma obesidade, é crônica. Ela precisa ser controlada o tempo todo. Se é com muita medicação, pouca medicação, nenhuma medicação, vai depender da sua evolução. Então, isso é um ponto básico. E o que deixa muito tranquilo, essas medicações, elas são desenvolvidas para tratar uma doença que não tem cura também, que é o diabetes. Então, se você consegue manter o paciente controlado a vida inteira tomando essa medicação, vai tomar a medicação a vida inteira e vai ter tranquilidade. Medicações novas, a gente sabe que existe esse problema do tempo de estudos. Então, hoje as medicações têm aí 5, 6 anos de tempo de estudo, mas estão aumentando. Então, as primeiras canetas emagrecedoras baseadas em liraglutida, a Saxenda da vida, hoje já tem aí seus 10 anos de estudo longo. Então, a gente já tem mais segurança de mostrar que, olha, não teve nenhum problema. Não teve nenhum grande problema pancreático, renal, hepático, cerebral. Está tudo sob controle. Então, a gente tem muita confiança e tranquilidade que essas medicações fizeram uma revolução. E eu costumo responder e comentar com alguns colegas, o mesmo impacto que o poder da anticoncepção trouxe no controle da natalidade há várias décadas atrás, essas medicações vão impactar da mesma forma na população mundial. Em longevidade, então a população vai começar a viver mais, vai viver com mais qualidade, então vão mudar as formas de consumo dessa população. E vai ter muitas mudanças no perfil de consumo dessa população. O que elas querem para elas.